rapaziada, beleza? Estamos aqui para falar de Kagura Basha, capítulo 78. E, gente, que capítulo, hein? Que capítulo bom. Trouxe muita informação, trouxe dúvidas, trouxe promessas de lutas muito interessantes. Mas vamos falar mais dele depois da abertura. Nerd Clover. Bem, galera, vamos falar deste capítulo que, cara, Rokazou no seu malandro. De fora da luta do último capítulo, aquela página que eu tava em cima do Hakurei, não significa que ele tá fora da luta realmente, safado. Mas antes, se vocês puderem fazer o favor de deixar o like aí pra me ajudar, e ainda se inscrever no canal, dá uma moral gigantesca pra mim. E não esqueçam de compartilhar o vídeo e comentário, gente, isso me ajuda muito, por favor. E vamos falar logo desse capítulo. Esse capítulo se inicia de onde o último parou, que é com o Chihiro, Hirohiko e Samura. E aqui o Hirohiko está na merda. Muito na merda. Porque ele não tem mais força pra lutar. E, cara, ele nem tem provavelmente mais vontade de viver. E por que não tem força? O próprio Chihiro explica. Se você usar uma técnica assim, extremamente poderosa, o teu Genroku, ou sua energia espiritual, e sua energia física será drenada ao ponto de você não conseguir mais se mexer. Isso é o normal. Só que o anormal é o Samura. Porque ele, além de acabar com um golpe que o Hirohiko botou a alma e o corpo dele, restaurando todo o prédio, deixando o Fukuroku no céu por dias e foi todo o território japonês, ele não parece cansado. O Samura parece uma anormalidade. E, gente, só com isso a gente já vê uma grande diferença entre ele e o Chihiro. Entre os três que estão ali, já viu uma diferença entre, mesmo que mínima, entre o Chihiro e o Hirohiko. Na minha opinião, o Chihiro estava na frente quando ele finalmente entendeu a pureza o Yai da pureza branca. Ele finalmente passou o Hirohiko e ainda tinha a vantagem de... e se o Chihiro misturar o Nikishi com este estilo de luta? Ele poderia ir bem mais rápido. Mas o Samura, cara, é outro patamar. O Chihiro ainda tá muito longe do Samura. E olha o Hirohiko. Hirohiko, mano, isso mostra o quão monstruoso ele é. E aqui ganhamos mais informações sobre o Suzaku, já que o Chihiro lembra das palavras do Hirohiko sobre essa regeneração dele. E aqui é dito que o Suzaku não consegue afetar o evento de vida e morte, não consegue ressuscitar pessoas, mas não vamos decorrer disso. O Suzaku é limitado à regeneração de membros, mas essa regeneração é limitada por causa do seu Genyaku. Se você usa demais, pode acabar desmaiando. Só que o próprio Chihiro admite que, olha, eu não sei todos os detalhes da guerra CT de 18 anos atrás, então ela se desenvolveu mais do que ele sabe. E foi dito, se eu não me engano, no capítulo anterior, que o Samura elevou o Suzaku a um novo nível, podendo assim fazer o que ele fez, de reconstruir o prédio. Então será que ele despertou o reino verdadeiro, ou o domínio verdadeiro da espada dele? Ele despertou esse primeiro reino. Isso fez o Suzaku ganhar uma variação tipo o Kuroshigiri. E esta variação do Suzaku foi o que ressuscitou o Chihiro. Por isso que ele não sabe sobre essa saber dessa habilidade, porque a ressurreição é uma habilidade despertada pelo Samura. Se for, faz sentido o Chihiro não saber disso e talvez leve a crer mesmo que o Samura possa ser imortal. Já que, bem, ele tomou um dano bem absurdo, fez coisas absurdas, então talvez possa ser verdade. E, bem, o Samura ia acabar com o Hirohiko. Só que ele sente uma presença e já corta a portaria mostrando o Kuguri, que estava tentando pegar o Samura num ataque surpresa. Só que não deu certo. O Kuguri tentou atacar, o Samura já quebrou a espada do cara e ia matar ele. Só que o Kuguri nos revela a sua magia, que é a quebra de crepúsculo. O Kuguri pode acumular calor no seu corpo e, com esse calor, transformar em poder, liberando ataques monstruosos. Só que ele libera tudo de uma vez. Só que ele, durante 7 meses, ficou acumulando poder só usando a feitiçaria, só usando a arte da espada. E todo esse calor acumulado liberou um ataque gigantesco.
que não causou dano nenhum no Samura. Cara, o cara simplesmente é um monstro. Ele tomou um ataque aqui na roupa e a única coisa que conseguiu foi quebrar o hotel, não conseguiu dar um dano no Samura. Também, ele ajudou a Toto a fugir, mostrando, provavelmente a magia de teleporte que o Rishaku usa é dela. Ela deve ter marcado os caras permitindo que elas usassem essa magia. E tipo, essa distância que o Kuguri abriu foi o mínimo que ele conseguiu fazer. Ele não conseguiu enfraquecer o Samura, mostrando o quão monstruoso é o poder do Samura e quão forte ele é. E o Kuguri admite que, cara, não tem o que fazer. Porque, cara, se essa missão foi um fracasso. A gente não conseguiu a Yuri, não conseguiu recuperar a Kuma Yuri, que ficou com o Samura. E, tipo, a gente fracassou. Porque depois do acordo ser cumprido, não vai ter o que a gente fazer. O Samura vai acabar com a gente. A gente tá ferrado. E, tipo, durante a conversa dela, do Kuguri com a Toto, o céu começa a nevar. O Samura afetou o clima, gente. Ele fez o país inteiro nevar, aparentemente. Então, o quê? Mano, o Samura é um monstro de poderoso. E a cada momento mostra, o Chihiro vai precisar evoluir mais. Aprendeu a pureza branca, beleza? Aprende mais coisas, Chihiro. Desperta mais poder. Porque, cara, ele mudou o clima do país. Então, cara, na minha opinião, os portadores de espadas mágicas estão num nível de poder dele é país continente. Então, isso é uou. Só uou. E bem, eles falam, a Toto e o Kuguri falam sobre a invasão do Yura, que ele está ocupado. O Kuguri demonstrou não querer cortar o Samura porque o Samura é muito poderoso. Mas o interessante foi o Hirohiko que pediu para ser morto. Porque, cara, ele viu nos olhos do Shiro. O Shiro não tem mais nem ódio pelo Hirohiko. E, tipo, por isso que eu disse, o Hirohiko provavelmente perdeu a vontade de viver. Porque o Shiro não tem mais ódio dele. Ele tá sentindo um pouco de pena até. Porque, cara, o cara é bem patético. Patético. Não tem mais o porquê ele lutar. Então, tipo, eles vão realmente fazer isso com o Hirohiko? E pensando aqui, cara, vamos lá, será que esses três patetas do Rishaku foram usados como para serem bucha de canhão? Se a teoria sobre alguns membros do Rishaku, ou a maioria, for da ilha, esses três, Hirohiko, Toto e Kuguri, seriam tipo os únicos que não seriam da ilha e foram usados como sacrifício para lidar com o Samura. Para dar tempo para o Rishaku fazer o que eles querem. Olha, talvez. Nós vemos o quartel-general da Kamunari sendo atacado pelo Rishaku. E aqui vemos um outro personagem que mostra que ele faz parte do sistema de segurança da organização. Ele é conectado a uma máquina e sente a aproximação dos inimigos. Então a magia dele é bem provavelmente algo sensorial. Então ele está vendo isso ou está só sentindo? Eu acho que ele está as duas coisas. Mas para sentir do que exatamente ver. Então esse cara é quem monitora a aproximação de inimigos e não tem exatamente câmeras. Gostei desse personagem, achei uma magia criativa e vamos ver. E bem, ele informa que estão atacando, interrompendo a reunião, que estavam falando do Samura, disso. E eles ficam discutindo o que fazer. Eles pensam sobre, nós sabemos, o Rishaku tem 10 membros no total, 7 estão atacando, então aqueles membros que a gente só viu a silhueta vamos finalmente conhecer as magias e poder ver suas personalidades. Alguns que a gente já viu a personalidade tendo alguma função, podemos ver mais deles. E eu acho que vai ser uma separação das lutas e desenvolver tanto os generais quanto os membros do Rishaku. Porque, cara, é personagem demais. O autor vai ter que dividir e indo dando pistas, dando fragmentos da personalidade, do passado, para explicar certinho. Porque, cara, se o autor conseguiu trabalhar 3 do Rishaku, na minha opinião, Hirohiko, nada de 2, porque a Toto não teve tanta coisa assim. O Kuguri, e na verdade eu acho que a Toto não teve tanto assim desenvolvimento, mas conseguiu desenvolver
talvez pelo menos mais o Hirohiko, que teve mais foco. Então, com tanto personagem, talvez o autor possa se enrolar. E vai precisar dividir eles e dar um pouco de atenção especial a cada um. Pelo menos aos mais destacáveis. Tipo, do Chapéu, a mulher que estava no ataque à casa do Shihiro, o samurai, talvez. Então, será interessante a gente ver isso. E é dito que a magia que está atacando, que a gente já viu que as raízes são de pinheiro. Quem seria o Hashirama aqui? Seria este cara? Não um Moko, por causa do nome, que eu tenho dizer que seria, mas vamos esperar para ver mais certinho se ele pode fazer outros tipos de planta ou só é pinheiro mesmo e ele cria construções, faz outras coisas além de criar raízes para criar barreiras. Vamos ver como ele luta de verdade. Porque a gente já viu ele usando as raízes para atacar, então vamos esperar. Mesmo que os generais começam a pensar algumas coisas, principalmente o que teve mais foco até agora, o baixinho de um dos anciões. Pensa, cara, o Richard tá atacando aqui sem uma Yonton. O que eles estão planejando? Tipo, por quê? Por que isso? Ele pensa até que o Samura meio que atrasou eles. O lance do Coruja atrasou eles, mas ele pensa no contrário. Talvez eles tenham planejado isso desde o início. Fazer o Samura ficar ocupado para não impedir essa invasão e recuperarem a Shinuti para eles. O Richard poder recuperar ela. O que, se for, o Yura planejou certinho. Enquanto o Samura está ocupado com o Shihiro, a invasão acontece e eles atacam o Kamunabi. Eles são fortes o suficiente para lidar com todos os generais do Kamunabi. Isso a gente vai ter que descobrir no próximo capítulo. E também a gente vê que o ancião mais velho tomou a decisão de, olha, vamos tirar a barreira do primeiro andar para assim a gente poder tirar as pessoas dali, porque no Kamunabi, se não me engano, tem 500 membros e muitos são não combatentes, não tem magias. Então eles querem mandar eles para os andares mais baixos para poder focar tudo no primeiro andar e poder mandar uma unidade de generais. E aí fica a pergunta do traidor, quem é ele? Tipo, pode ser esse cara por ser uma ação meio, talvez levante uma sobrancelha? Pode ser um dos outros generais? Pode ser um dos anciões? Não, acho que a mulher nem o baixinho, tá? O grandão aí tem bem chance, mas eu acho que o autor não vai revelar nesse momento, porque ele não desenvolveu tanto esse plot, ele não tocou tanto no assunto. Então, para a revelação ter um peso depois, eu acho que o autor vai precisar dar mais destaque aos generais e aos anciões, para assim a gente poder ver mais de suas personalidades e ter um impacto quando for revelar. Também tem o Azami, mas eu caio no mesmo lance. Precisa de mais tempo de tela, mais lances para a gente. Será que fica com a pulga atrás do dedo sobre é ele o traidor ou não? Para ficar essa dúvida no ar. E nós vemos um dos generais indo falar com alguém que acordou. E quem é essa pessoa? Hakurei! Ele voltou. Então será que ele tá com as magias dele? Será que ele já se recuperou? Disseram que ele acordou agora. Mas não significa que ele tenha se recuperado agora. Talvez ele tenha se recuperado há um tempo. Já que, por exemplo, lembra quando eu disse do Coruja, o Fukuro? Ele ficou por dias. Então o Hakurei já pode ter se recuperado há um bom tempo e ter treinado um pouco a magia dele para suprimir os danos, se adaptando melhor à magia dele. E eu espero que ele esteja com as duas magias para metar. E outro detalhe que eu não falei. Cara, o Richard tá atacando isso e a Ryuki e o Shiba estão onde? Porque o velhinho menor do Kamunabi mandou eles irem proteger os outros dois portadores. Mas sabemos que o Shiba se teleporta. Então, se precisar, ele pode chegar aí rápido e o Hakurei pode chamar a Yuki para ajudar. Mas eu acho que eles não vão fazer isso porque, cara, seria um momento de dar destaque tanto pro Richard quanto pros generais. Então, como ficaria meio que personagens demais, eu não acho que esses dois vão ser adicionados. Mas a combinação dos poderes do Hakurei com os generais ou com até os anciões pode ser algo bem interessante de ver. Cara, a gente viu os poderes dele no Eion Hakusashi. Então isso seria uma grande estratégia para reposicionar, mudar a luta, já que o Hakurei pode ajudar a distância, mudar os generais de inimigo para esse cara teria mais vantagem com esse outro membro, dar um reforço para esse grupo aqui. Então seria um momento de mostrar o Hakurei
fazendo serviço. E eu não acho que ele vai derrotar algum dos membros do Chaco sozinho. O Hakurei ainda não tá no nível para fazer isso. Vamos esperar para ver o que vai acontecer no próximo capítulo. Bem, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até mais!